Graças e paz sobre a sua vida, bem-vindos a mais um Devocionando. Legal, mês dos pais, e que honra pra mim hoje estar aqui com o meu paizão, Valmir. Tudo bem, pai? Tudo bem? Bem-vindo. A gente vai aproveitar aqui o mês dos pais para trazer o melhor pai de todos. Para mim, uma honra estar aqui com meu pai. E aproveitando isso, a gente colocou o vídeo lá no domingo, uma homenagem aos nossos pais, uma homenagem a todos os que assistiram, feito pela nossa equipe aqui, o pessoalzinho que participa dos vídeos. E hoje chamei o meu pai aqui para a gente bater um papo. Então eu queria, pai, começar você falando um pouco aí da sua experiência. Você criou um filho que deu mais ou menos certo, eu acho. Não sei se está dando certo ainda ou não. E já viveu bastante coisa. E o que você vê hoje de principal diferença, né? De quando eu era criança e você teve os desafios de me educar, etc e tal, para o mundo como está hoje, com toda essa mudança de tecnologia e etc. Acho que a pergunta foi bem colocada, né? Quer dizer, tem que olhar a principal diferença, porque há muitas diferenças, né? A principal diferença, você já falou, é mesmo a tecnologia. E a tecnologia você pode ver sobre dois aspectos. O aspecto positivo, que é o que ela nos trouxe de velocidade de informação. Então, tudo que acontece agora, nós já temos imediatamente a informação, já podemos agir sobre essa informação, fazer os nossos conceitos. Eu estava, por exemplo, lendo um livro de algum tempo atrás sobre os imigrantes japoneses. Eles demoravam 2-3 meses para saber o que acontecia no Japão. Tanto é que eles não aceitaram durante muito tempo que o Japão tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. Hoje, na internet, ele já se acompanha tudo o que acontece por aí. Então isso é muito positivo, porque isso dá acesso muito rápido à informação. E informação é, assim, fundamental para você poder traçar os planos que você tem na vida. Antes, por exemplo, para você ter um pouco de informação, para poder ter um acesso a um livro, você tinha que ir numa biblioteca pública e etc. Então esse é o lado bom da tecnologia. Agora, um outro fator que depois eu vou combinar com a tecnologia para tentar explicar melhor é a questão do aumento populacional. Por exemplo, em 1970, segundo a musiquinha do tricampeonato, nós éramos 90 milhões de pessoas. E hoje somos mais de 200 milhões de pessoas. Nossa, rápido. Né? Então é muita gente. Por outro lado, o que acontece é que, mesmo com essa tecnologia toda, não se conseguiu produzir, digamos assim, uma igualdade para a vida das pessoas. Então, a quantidade de carros é imensa, a cidade está parada, a questão da moradia, morávamos em casas, né? Brincávamos na rua. Hoje, você, em geral, mora em prédios e não dá mais para brincar na rua, né? Por uma questão de espaço, porque você tem que dividir o espaço com os carros, por uma questão até de segurança, né? Então, tudo que você multiplica dessa forma, quase 3 vezes, acontece isso. Quer dizer, multiplica o lado bom, né, que é o lado de ter mais pessoas e etc., mas também um pouco o lado ruim, de repente, aquelas pessoas que não são tão boas, né? Então, o desafio de criar um filho hoje, ele não é muito diferente do que era no passado. Para criar um filho, você tem que ser bom. Primeiro, um exemplo. Então, assim, geralmente os filhos costumam olhar para os pais como um exemplo, né? Então, se o pai tiver uma conduta adequada, ética, trabalhadora, etc., o filho tem que ser trabalhador. É o caso do meu filho, por exemplo. E aí, com o trabalho, as coisas costumam acontecer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de com quem o filho convive quando ele não está com você, quando ele não está com a família. Então isso é fundamental. Então, por exemplo, vocês todos do Devocionando, vocês todos da sua comunidade, são pessoas fantásticas, até porque vocês convivem juntos e um está sempre ajudando o outro. E aí que eu queria trazer a tecnologia. Se por um lado a tecnologia trouxe muito mais informação, por incrível que pareça, o que se vê hoje é que as pessoas se fecharam em grupos menores, né? O que eles chamam de tribos. Então, assim, eles só aceitam hoje o que é muito parecido. Entendi.
eles não têm muito mais espaço para o diferente. Acho que tirou um pouco a tolerância com pensamento diferente ou costume diferente. Exato. E o que acontece quando você não tem o diferente no seu convívio? Geralmente você não consegue aumentar o seu ponto de vista. Né? Você fica com um ponto de vista restrito. Ou às vezes até aparecem os donos da verdade. Né? Quer dizer, eu tenho esse ponto de vista, é só assim que funciona e acabou. Você não exerce aquela tolerância que é absolutamente necessária para o convívio humano. E isso, então, são as coisas que mudaram. A tecnologia trazendo coisas muito boas, mas com o aumento populacional ela não conseguiu suprir toda a necessidade do ser humano. E, por outro lado, a criação dessa... Você tem muita gente, não tem espaço para brincar, não tem mais o campinho de futebol, não pode brincar na rua, as pessoas se distanciam. Então, por incrível que pareça, tem mais gente e tem menos convivência, né? Porque tem menos campos de convivência. Por isso que eu acho que a igreja ali é fundamental, né, para as pessoas poderem trazer esse convívio, né, de pessoas diferentes, experiências diferentes. Mas tem uma coisa que não mudou e nunca vai mudar, é a família. Então a família é o porto seguro de todo mundo. A gente tem sempre que valorizar muito a família e para que as pessoas consigam sempre achar isso, assim, o que é de melhor mesmo. As pessoas são boas, elas não são ruins. Mas às vezes o que acontece é essa falta de alternativas, né? Quando parecia que antigamente a gente tinha tantas alternativas, hoje tem tantas outras coisas, mas parece que as alternativas são menores. Mas não é que é isso. É que as pessoas restringiram muito o campo de raciocínio. O convívio familiar ficou um pouquinho prejudicado também pela questão da tecnologia, porque hoje a gente vê bastante isso, né? Às vezes as pessoas chegam do trabalho, da escola, os meninos da universidade, aí vai para cada um pro seu smartphone, cada um pro seu iPad, e às vezes não tem... Como a gente tem aqui, a gente vem aqui na sua casa e a gente para, fica na mesa, janta juntos, come juntos. Você acha que a tecnologia também tem, dependendo do mau uso, né? Que não é a tecnologia, é a forma de usar, né? Ela pode também influenciar no afastamento do convívio familiar? Pode, se os pais não tomarem o cuidado que você acabou de falar. Por exemplo, que cuidado é esse? Como tudo hoje é muito mais caro, é quase impossível a mãe poder ficar cuidando do filho. A mãe, de repente, tem que trabalhar, tem que ajudar o marido para que ele consiga conquistar as coisas que são necessárias, até para o próprio filho poder estudar numa escola melhor, aí é mais caro, enfim. Com isso surge um certo remorso, entre aspas, nos pais, e eles acham que não podem colocar algumas regras. Mas é impossível viver sem regra. Você tem regra em todo local que você vai. Você tem regra em casa, você tem regra na igreja, você tem regra no trabalho, você tem regra na escola. A regra faz parte. O mundo nosso é ordenado por regras, né? Então, você pode deixar sim, e deve deixar o filho ter o acesso à tecnologia, porque ali ele está se comunicando também com pessoas iguais a eles, com as pessoas, com os colegas da escola, com os amigos que ele faz alguma outro tipo de atividade juntos. Mas tem que ter o horário da família. Então, de preferência, o café da manhã é junto, o almoço é junto, o jantar é junto. Chegar à noite tem que ter um horário de qualidade, digamos assim, para conversar, né? E, enfim, de você ir introduzindo assuntos novos. Você não deixar também com que as crianças fiquem muito bitoladas em um assunto só. Por exemplo, a criança gosta de videogame, então ela só vai jogar jogo de videogame. Pode ser, mas tem vários jogos de videogame. Você não precisa ficar só no jogo de violência. Certo. Tem o jogo que vai estimular a mente da criança, o que se chama RPG. Tem o jogo mais cultural, né, onde que vai falar um pouco de história. A criança gosta de ver vídeos. Tá bom, não precisa ver vídeos só de besteira, né, só de comédia. Pode ver um vídeo também, curtas-metragens. Né, um devocionando. Né, vídeos que trazem coisas boas. E aí, enquanto você puder, né, quer dizer, enquanto a criança estiver com você ali debaixo do seu teto, você sempre vai poder, né, criança ou não. Mas você também fica monitorando. Sim, o que está vendo? O que está vendo, por que está vendo, o que isso que está vendo traz de mensagem. Tem alguma coisa boa ou não? Não é puro desperdício, né? E aí você, enfim,
dá para conviver tranquilamente, dá para... Outra coisa, né? Mais do que a tecnologia que você falou, eu acho que as pessoas não têm mais paciência de ouvir. Não, verdade. Né? E aí, como um não quer ouvir, o outro não quer ouvir, e de repente a fuga é a tecnologia. Verdade, cada um fica no seu mundo, né? Então você tem que estimular, especialmente as crianças. Deixa a criança falar. Como é que foi o dia? E a criança não vai conseguir falar porque ela não tem aquele costume de falar com um adulto, ou prefere falar com um coleguinha. Aí você vai ter que incentivar. Aí você tem que fazer perguntas. A melhor forma de você fazer com que alguém converse um pouco é fazer perguntas, estimular a pessoa a responder perguntas. Que você sempre fez bastante comigo, aliás, eu tenho bastante lembrança, meu pai puxando assunto e perguntando, e às vezes é isso mesmo que você falou, às vezes não sabia muito bem o que dizer, mas você ia conduzindo as conversas ali com as perguntas, e daqui a pouco eu estava falando de tudo que tinha acontecido no meu dia ou na minha semana e tal. É isso. E aí, para a criança, é fundamental ela saber que ela é ouvida, que ela é respeitada, mesmo com a pouca experiência que ela tem. E também você vai ensinar um pouquinho de uma pitadinha de uma coisa que às vezes está um pouco em falta, que é a humildade também, né? Às vezes a criança vê um assunto muito específico e aí acha que já... E eu acho curioso, porque na verdade quanto mais você aprende, mais você percebe que falta muito a aprender ainda, né? Assim, eu acho que não tem segredo. Não é segredo mesmo. E também não é fácil de fazer, porque falando é sempre muito mais fácil. A chave de tudo é a família. Né? É o pai, é a mãe, é o tio, é o irmão, a irmã. Essas pessoas estarem sempre motivando e dando bons exemplos. Essa é a chave de tudo. Ô pai, você falou da questão do bom exemplo, né? E do papel dos pais, do pai na formação do caráter pelo exemplo. E pra mim sempre fica isso muito forte, porque até o pessoal do trabalho que estiver vendo vai saber que várias vezes a gente tá em uma interação, uma reunião de time, eu cito alguma coisa que você me ensinou, ou alguma coisa que você falou. Tem até um episódio que me marcou bastante, eu era bem criança, e eu contei pra você, a gente tinha feito um concurso de poesia lá no Monteiro Lobato, e aí eu combinei com um amigo meu, Monteiro Lobato não, é o Sermac, combinei com um amigo meu e falei, eu voto na sua e você vota na minha. Só que a dele ficou muito ruim. Não que a minha tenha ficado um esplendor também. E aí chegou na hora, ele votou na minha e eu não votei na dele. E aí eu te contei meio de sarro, chegou na hora eu não votei. E você falou, mas você não deu a sua palavra pra ele? E na hora assim a graça acabou assim, e você falou, não, se você deu a sua palavra, você traiu o seu amigo, você não pode fazer isso. Isso marcou pra mim, eu me lembro com frequência, e volta e meia eu falo, quer dizer, o papel, esse papel do exemplo, do caráter e do pai não ter essa intimidação às vezes de, não, poxa, meu filho vai achar que eu sou chato, meu filho vai achar que eu sou mala. Na hora que tiver que falar e educar, falar, né? Eu acho que a personalidade se forma dessa forma, desse jeito. Não tem o certo ou o errado, tem o que aquele momento pede, né? Às vezes você fica com medo de ser um pouco mais pontual com o seu filho, porque eventualmente ele pode ficar chateado com você, mas se ele é teu filho e ele entende que você o ama e ele te ama, isso é a coisa que passa rapidamente, né? Nesse caso, por exemplo, esse exemplo que você deu tem 2 pontos. O primeiro ponto é que não deveria ter tido acordo. Mas quando eu cheguei na conversa, o acordo já tinha acontecido, né? E a votação também. O segundo ponto uma vez que teve o acordo, aí você precisa, obviamente, honrar o acordo que fez. Isso é muito difícil. Tomando mais uma ao vivo aqui, não devia nem ter feito o acordo, tá vendo? Fica de lição aí. Esse é o exemplo muito feliz, porque acontece todos os dias no ambiente de trabalho. Para você não pode abrir mão. E às vezes você está correndo risco, por exemplo, de perder o seu emprego. E vem milhões de coisas na sua cabeça. Se eu perder o emprego, como é que eu pago a conta? Como é que meu filho vai para a escola? Quanto tempo demora para eu achar outro emprego? Ainda dá para achar outro emprego ou não? Né? Que essa também é uma mudança grande de quando eu era pequeno para hoje. Né? Quando eu comecei a trabalhar, a mudança de emprego, enfim, você andava na rua, tinha as placas na porta da empresa para você eventualmente se candidatar. Hoje não é tão fácil assim, até porque enfim, as coisas vão também mudando o patamar de trabalho. De exigência também. De exigência, né? A exigência hoje até falando em emprego um pouquinho, eu me lembro que quando eu comecei a
a estudar visando o colégio, quem tinha o colegial técnico era doutor, né? Quando eu cheguei no colegial técnico já não era o caso, já tinha que ter mesmo um curso superior, né? Sim. Chegando no curso superior já não basta, tem que ter uma língua estrangeira, 2 línguas estrangeiras e por aí vai. Enfim, o desafio é muito grande. Então o grande problema é como é que você não se compromete. Como que você é íntegro de verdade? Imagina, hoje a classe política está muito... hoje estamos tristes, né? Porque infelizmente faleceu o Eduardo Campos, né? Que parecia uma liderança diferente, uma liderança jovem, etc. Né? Então a classe política está muito triste, todo mundo acho que tem que estar muito triste, até porque é um ser humano, né? Claro. Faleceu de forma tão... Deixou 5 filhos, esposa. Tão banal, 49 anos de idade, enfim. Mas a classe política em si não tem credibilidade. Né? Hoje ninguém quer votar por votar, porque vai mudar alguma coisa. Porque todo mundo entende hoje que vai ser mais do mesmo, que é esse comprometimento. Quando a pessoa compromete todos aqueles valores essenciais que a gente aprende na família, né? Que é respeito aos pais, respeito aos irmãos, respeito aos professores. Os professores hoje apanham na escola, né? Respeito aos mais velhos, chamar de senhor sim. Né? Eu chamo de senhor pessoas que têm a idade parecida com a minha, porque, enfim, estão em posição de serem chamadas de senhor, porque tem a idade de senhor, tem o conhecimento de um senhor. Não tem problema nenhum com isso. Mas hoje é estranho chamar pai e mãe, assim, quando é muito pequenininho de você, ou não tem mais aquele momento, né, de fazer uma oração antes de dormir, por exemplo, né, agradecer a Deus, né, pelo dia, pelos pais, né, pela saúde, que é tão fundamental. Essas coisinhas a gente tem que resgatar. Isso dá para resgatar. Como? Dizendo para os pais o seguinte: os limites ajudam a formar o caráter, né? E se você ficar muito próximo do seu filho, você não vai precisar ficar corrigindo depois que está feito o problema, né? Mas você tem que estimular então que isso seja normal, a conversa, como foi o dia, o que foi bem, o que não foi tão bem, o que dá para melhorar, enfim, isso é um desafio de 24 horas por dia e para a vida toda, né? Pai, queria que deixasse um conselho aí, uma dica para os pais de primeira viagem, ou para quem está pensando em ser pai, e que você possa dar aí, sei lá, alguma orientação, algum conselho. Um conselho é muito difícil de ser dado. Eu vou repetir então o que eu falei no começo. Acho que o conselho é: seja o exemplo. Se você espera que seu filho seja uma boa pessoa, seja você primeiro uma boa pessoa. Se você espera que seu filho respeite as pessoas e as leis, respeite você primeiro as pessoas e as leis. O seu filho vai ter você como o referencial. Portanto, seja um bom referencial, né? E, enfim, esteja próximo e se dedique ao seu filho, que vai valer muito a pena. Para mim valeu muito a pena, tem valido. Valeu, pai. Agradecer aqui, tá? Obrigado mesmo, fiquei muito feliz por poder a gente gravar esse vídeo no mês dos pais. Eu sou suspeito para falar do meu pai, sou muito orgulhoso aí de você. Se falo de liderar, por exemplo, você com certeza é um grande exemplo. Obrigado mesmo. E um beijo no coração de todos os pais nesse mês especial. Vocês merecem todas as homenagens. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, dar cada vez mais luz para cada um, criar os seus filhos. Não se esqueça disso que foi falado aqui hoje. Lute pela proximidade da sua casa, as pessoas no seu lar, que Jesus Cristo possa iluminar o coração de todos nós aí, de todos vocês. Você que talvez não tem mais o seu pai, ou você que perdeu um filho, não se esqueça, Deus não se esquece de você mesmo assim. Se apegue às pessoas que ainda estão com você ao seu redor, se apegue ainda às pessoas que talvez você tenha uma mãe que é o teu pai, ou você que perdeu um filho, mas tem outro filho aí do lado precisando da sua atenção, ou pessoas que podem ser um filho aí para você. Então, Deus abençoe a cada um, que Jesus Cristo possa continuar guiando as nossas vidas, e até o próximo Devocionando, em nome de Jesus.